Boa noite, irmãos. Mais uma vez, podendo estar transmitindo novamente, transmitindo não, na verdade, fazendo mais um vídeo. Esse último mais um pouco mais demorado, onde eu estive lendo o livro de Jó. Hoje o vídeo sobre o livro de Jó, um livro muito desafiador. Quando a gente começa a buscar entendimento na palavra de Deus, um livro muito desafiador, principalmente para a gente colocar no contexto atual nos dias de hoje. Mas vou tentar, na minha humilde capacidade, esboçar algumas coisas sobre o livro de Jó, não querendo me aprofundar demasiadamente, não querendo discutir verdades absolutas, mas querendo mostrar o meu ponto de vista sobre esse livro, sobre algo que Deus realmente tem me tocado nos últimos dias. Estava muito triste por não conseguir fazer o vídeo, mas realmente resolvi que hoje era a hora, tinha que sair o vídeo. Então vamos lá. Eu vou estar lendo hoje o capítulo 16 do livro de Jó, que seria uma parte introdutória. Um capítulo não tão pequeno, mas ele diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? O que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Não vou me alongar mais, vai ficar por aqui nesse capítulo. Seguinte, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, hoje estou aqui com a Bíblia Almeida Revisada Fiel de um lado, a NVI aberta do outro lado, justamente para poder estar falando sobre isso. O livro de Jó, creio eu que todos devem saber da história, a grande maioria, ou alguns têm muita curiosidade de saber. É um livro que dizem que é da autoria, pode vir ser da autoria de Moisés. Um dos livros mais antigos da Bíblia. E ele traz uma história, a narrativa sobre um homem que passou por um aperto, por uma provação muito grande. Se a gente voltar lá atrás, no capítulo 1, a gente vai ver que houve um diálogo entre Deus, né? Na realidade, Deus, todos os filhos de Deus ali seriam os anjos, na concepção do Arlindo. Eu não acho que hoje os filhos de Deus são os anjos, e sim os filhos de Deus são descendência de Cristo aqui na Terra. Os filhos de Deus aqui eu traduzo hoje como igreja, e não como os anjos, mas aqui nesse contexto do livro de Jó, os filhos de Deus eram os anjos, porque diz assim a palavra do Senhor lá no capítulo 1, vamos pegar aqui rapidinho, onde diz assim, num dia, no capítulo 1, versículo diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E onde Deus perguntou assim, de onde vem Satanás? Onde estava? Deus perguntou para Satanás da seguinte forma, de onde vens, Satanás? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Bom, interessante, quando Satanás diz que veio rodear a terra e passear por ela. Não sei se vocês lembram lá no livro de Gênesis, ou algumas pessoas que não viram, quando Deus vinha na virada do dia, ele vinha passear no jardim do Éden. Satanás, por ele querer estar igualando a Deus, ele copia tudo de Deus ou faz tudo que Deus faz, só que faz maleficamente. Ele respondeu para Deus que estava a passear na terra, ou seja, Deus passeava no jardim com Adão, né, para ensinar, para estar com Adão, para estar com o homem. Satanás,
estava a rodear e passear na terra. Olha só a resposta, seria uma resposta até, seria uma resposta arrogante que Satanás tem. Uma das coisas que Satanás tem sobrando, que o mal tem sobrando, é arrogância, né? Satanás era o acusador. E Deus de propósito, porque Satanás, ele estava ali por um direito legal na presença de Deus. Ele não estava ali por ser convidado. Ele tinha uma legalidade de estar ali porque Adão entregou o direito dele estar governando a terra, direito que foi retirado por Cristo. Hoje, nós, os que servem a Deus, os que buscam a presença do Senhor, os que buscam a presença do Altíssimo, interpõem a Satanás, juntamente com o Espírito Santo, sobre o governo dele nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas temos uma função de sacerdócio real de contrapor esse governo de Satanás até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Mas ficou aqui esse diálogo entre Deus e Satanás. Bom, mas eu estava lendo o capítulo 16, onde Jó estava reclamando dos amigos dele, do enfado, da falação que os amigos dele estavam, e Jó estava meio angustiado, meio triste, né? Que Jó disse o seguinte para eles assim: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos, né? Ou seja, molestavam Jó na consolação deles. Eu não vou abrir muito o leque nesse livro, mas eu vou mostrar uma parte interessante na NVI, também posso mostrar na Almeida Revisada, mas na NVI, no capítulo 4, na realidade, tinha-se uma ideia de que Jó estava em pecado absoluto. Por isso, Jó estava passando por esse castigo até então. E mesmo os amigos de Jó, sendo amigos de verdade, eram realmente amigos verdadeiros de Jó. Primeiro, porque vieram e ficaram 7 dias sentados com Jó em silêncio, chorando com ele. Não é fácil um amigo chegar perto da gente e ficar calado, né? Já chega falando, mas eles ficaram, então, e saíram de longe para vir ter com Jó. Então, realmente eram amigos mesmo, porque eles vieram ter com Jó, se condoer e chorar com Jó. Isso não eram pessoas que só queriam saber a situação de Jó só para sair esparramando, eles queriam mesmo consolar Jó. Só que eles tentaram consolar da maneira que tiveram. Mas foi introduzido também aí um sussurro de Satanás para que Jó fosse acusado também pelo homem, né, pelos seus amigos. E onde que está isso? Jó capítulo 4. Vou estar lendo agora na NVI, né? Jó capítulo 4, no versículo 12 em diante, está escrito assim: disseram-me uma palavra em segredo, do qual os meus ouvidos capturaram um murmúrio. Então, meio a sonhos perturbadores da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz que sussurrava: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos, se vê erro nos seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas das suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Quem estava falando dessa conversa aí, vou pegar aqui na Almeida Revisada, né? Na realidade o subtítulo está ali aqui, ele faz repreendendo a Jó, aqui. Essa é a conversa dele, faz repreendendo a Jó. Ele faz conversando com Jó sobre isso. Na Almeida, está escrito assim, né? Da seguinte forma: uma palavra se me disse em segredo,
Os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o temor. E todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim. Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. E ouvi uma voz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se façam caso. Se lhes cortar o fio da vida, morrem e não atingem sabedoria. Na realidade, quem estava falando com Elifaz aqui, o interessante é que Elifaz não percebeu, não discerniu esse espírito, ele teve realmente um temor, um grande tremor. Na realidade, quem estava conversando com Elifaz era Satanás, nessa passagem aqui. Satanás precisava que os amigos de Jó desanimassem Jó de tal forma que talvez ele viesse a dar cabo da sua vida. Isso era tudo que Satanás queria, sabe por quê? Ele queria confrontar ainda mais Deus. Quando ele voltasse lá, ou quando ele aparecesse de novo, ele falava, tá vendo? Viu só? Não era tão fiel. Deus conhecia a força de Jó. O muito interessante nesse livro é que no início, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Fala-se que Jó era um homem de Uz, né? Não fala de que local era esse na Bíblia, tem algumas pistas, né? Se você lê genealogia, existe alguns Uz na Bíblia, alguns descendentes, né? Inclusive do povo de Deus, um descendente de Esaú. Esaú mesmo tinha um descendente de Uz. Tinha um Elifaz também. Então tem algumas pistas de genealogia, não vou entrar nesse maior detalhe, que existia uma localidade, sim, de acordo com as pistas da Bíblia, que chamaria Uz. Provavelmente, não afirmando, pelo que Jó viveu, as contas giram em torno dos estudiosos de 200 anos a mais, de 200 acima. Provavelmente ele era da época de Abraão, ou essa época por ali, uma época pós-diluviana. Jó viveu mais ou menos nessa época. Até mesmo pelo período que ele viveu, que depois que seus filhos e filhas, depois que Deus restituiu tudo na vida dele, viveu 140 anos a mais. Mais 140 anos, fala que já tinha vivido antes. Então nós sabemos a idade que Jó tinha, mas já tinha filhos e filhas velhos, então no mínimo aí, vamos falar 50, 70, 80 anos, então Jó no mínimo viveu 200 anos, no mínimo. E não se viveu essa idade, senão as pessoas muito mais próximas do dilúvio, de Abraão para trás, né? Foi o pessoal que viveu uma idade mais avançada, que seria o pai de Abraão, aquele pessoal dali todo. O interessante é que, voltando para os amigos de Jó, então não vou precisar com exatidão quando escreveu, quando foi, na realidade fica mais ou menos isso. Jó viveu numa época parecida com essa. Jó não era um homem pós-Moisés, tem as pistas no livro dele, por exemplo, ele mesmo sacrificou por seus amigos. Tem uma passagem onde Abraão fez um sacrifício, né? Quando Deus apareceu para ele, ele fez um sacrifício a Deus. Então naquela época as pessoas sacrificavam a Deus, não era um exclusivo do sacerdote. Então isso prova que Jó não era pós-época de Moisés, e sim muito antes da época de Moisés. Abraão era um dos que também sacrificou, e inclusive ia sacrificar o próprio filho, né? Que era um teste que Deus estava fazendo com ele. Então Jó fica mais ou menos nessa época por aí. Isso vai chamar a atenção da gente, mas voltando, se atentando para isso,
Satanás tentava destruir de todas as formas as forças que Jó tinha, porque ele estava tentando confrontar Deus. E como destruiria as forças de Jó? Mostrando que Jó não era aquilo tudo. Tentando. Quantas vezes no dia a dia pessoas soltam coisas para a gente que nos deixa minado, nos deixa às vezes desanimado, abatido, sem vontade de persistir em alguma coisa ou com vontade de desistência. Se a gente não tiver, primeiro, um caráter muito próprio, muito firme naquilo, ou quando se serve a Deus, quando é algo voltado para a obra de Deus, se não for o Espírito Santo testificando na gente, a gente até volta para trás. E alguns mesmo o Espírito testificando ainda corre o risco de voltar. Mas aí o que fez Satanás? Ele precisava, primeiro ele confrontou Deus, disse que se tocasse em Jó, permitiu que Satanás tocasse nos seus filhos, nos seus bens, né, perdeu todas suas jumentas, seus bois, seus camelos, os filhos e as filhas, perdeu tudo, só não perdeu a vida. Logo após, Jó perdeu a saúde, né, Satanás tocou no próprio corpo de Jó, só não podia tirar a vida. Esse era o combinado que Deus tinha com Satanás. E Satanás ele é trapaceiro, ele faz o homem quebrar as regras quase todos os dias, que está sempre ali iludindo o homem com falsas promessas. Ele se intromete tentando jogar, por exemplo, um amigo contra o próprio amigo, como ele faz, quando ele faz repreendeu a Jó. Uma das coisas interessantes que fica bem claro que Satanás é o seguinte: Satanás ele é tão chateado com Deus, ele é tão irado com Deus, que ele falou assim, né, com ele: eis que Deus não confia nos seus servos, ali falando dos anjos, né, e também dos homens. E aos seus anjos atribui imperfeições. Por quê? Porque Satanás era perfeito. Era um querubim, que ele era um querubim ungido, era lindo, de sabedoria, tudo, parecia ser perfeito. Até que se achou nele iniquidade. A palavra de Deus diz isso. Para Satanás, é Deus que atribuía imperfeição a ele, porque ele não tinha imperfeição. Para Satanás, achava que ele era perfeito, ele não tinha imperfeição nenhuma. Deus é que atribuía imperfeição para ele. Ele acusando Deus, ele era acusador do homem, ele acusava Deus, que Deus atribui imperfeição. Quer dizer, diz que Deus atribui imperfeição aos seus anjos. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro. Quando fala em habitar em casas de barro, ele quer dizer isso aqui. Porque é provado que nós somos pó. Todo o nosso corpo, quando analisado quimicamente, ele tem todos os compostos químicos da argila, do barro. Então, quando ele falava assim, homens que habitam em casa de barro, né, ele está falando assim, nem disse homens, né, ele diz assim, quanto mais aqueles que habitam em casa de barros, seja, corpo de barro. Né? Você falou assim, ó, se os anjos, Deus atribui imperfeições, e aqueles que habitam em casa de barro, né, cujos fundamentos estão no pó, e são esmagados como traça, que é o que ele vê, a visão que ele tem da humanidade. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Que para Satanás, nós morremos assim, ó, 100 anos. Para quem está aí desde aquela época lá, enchendo a paciência de Deus e hoje lutando ferrenhamente para ver Deus triste. Na realidade, já falei isso, não se lembra se falei isso num vídeo, mas uma das coisas que a pessoa, quando quer vingança, ele faz tudo para deixar o outro triste, para deixar o outro abatido. E usa as coisas que a pessoa mais gosta. Como Satanás sabe que Deus ama o homem, e ele sabe que, na realidade, Deus ama o homem, o que Satanás faz? Ele arrebata o homem para machucar a Deus. É isso que ele tenta fazer, machucar, deixar Deus abatido, triste. Por quê? Porque a criação de Deus, tudo que Deus cria é perfeito. Não tem nada de perfeito. Deus cria tudo perfeito. Agora, o traço, o corromper é que vem a imperfeição. E fala assim também, que se lhe cortam o fio da vida,
morrem e não atingem a sabedoria. O fio da vida é o rompimento da alma e do espírito, fica ligado ao corpo. Se arrebata isso do corpo, morre e não atinge sabedoria. Na realidade, Jó 28, que está dizendo logo na frente aqui, que a sabedoria é o temor do Senhor. Né? Eu estou aqui, estou com o livro de Jó na mão, é rapidinho, não vou sair muito longe. Fala que morre e não atinge sabedoria, mas na realidade a sabedoria é porque morre antes de temer ao Senhor. E no Jó capítulo 28, versículo 28, opa, eu acabei passando direto, eu já fui meio apressadinho e acabei chegando no livro de Salmos, a gente tinha percebido. Que diz assim, Jó 28 diz assim, né? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então, você pode temer o Senhor muito novo, né? Então você pode morrer já atingindo a sabedoria, porque na verdade a sabedoria não é conhecimento das coisas naturais, não é conhecimento das coisas espirituais. Na verdade, sabedoria é o temor do Senhor, dito diretamente nesse livro de Jó, capítulo 28, versículo 28. Porque quando você teme o Senhor, Deus te mostra os seus segredos que estão guardados. Deus se mostra quando nós tememos a Deus. Satanás tentou jogar Elifaz contra Jó para que Jó desistisse da vida, para que Jó desistisse de Deus. Todos devem conhecer a história, eu não vou entrar nos pormenores da história de Jó, mas Jó passou por tudo isso. Jó, no capítulo 16, que eu li como base, mais na frente, ele até reclamou que Deus tinha destruído sua família, e na realidade Deus tinha permitido mesmo, Deus permitiu que Satanás tocasse. Mas o porquê disso eu vou entrar na fala de um outro pastor, não de outro pastor, eu não sou pastor, tá? Eu sou um assessor financeiro da igreja, eu estou ali trabalhando, honrando o meu pastor, trabalhando com a minha igreja, acabei citando isso aqui, mas eu não sou pastor. Vou usar a citação de um pastor, que ele diz assim, Satanás, ele sempre quer fazer coisas ruins, ele sempre está buscando machucar a Deus, sempre. Satanás não quer fugir disso, ele não quer fugir para outras áreas. Mas uma das coisas que ele busca com muita certeza fazer contra Deus é acertar a sua criação. Porque Deus permitiu que Satanás tocasse na família de Jó, porque Satanás ele tem um direito jurídico. Ele tinha um direito, vamos dizer assim, um direito jurídico em termos de jurisdição espiritual. A terra não é de Satanás. Deus não deu a terra para Satanás. Deus entregou a terra para o homem. Só que o homem, como acabou sendo enganado e foi surrupiado a administração do mundo, que seria o homem, o governo do mundo, foi surrupiado por Satanás. Então Deus ele permite o livre-arbítrio. Ele não poderia simplesmente chegar e falar com Satanás, não vai pegar, toma de volta. Pelo livre-arbítrio, Deus deixou que o homem tomasse de volta de Satanás o governo da terra. Só que Satanás jamais esperava que Deus viria nascer como homem para fazer isso, né? Jesus veio como homem, passou por todas as provações, aceitou viver num corpo de homem, inclusive foi com o corpo glorificado, mas continuou com o mesmo corpo de homem, só que o corpo de homem glorificado, né? Ele aceitou tudo isso para tomar de volta o governo do mundo. Hoje o governo do mundo é de Jesus. Jesus é o governante desse mundo. Quando ele disse naquela passagem, eu vou daqui porque vem aí o príncipe desse mundo, ele estava no jardim do Getsêmani, ele disse assim, vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele.
é porque Jesus ainda não tinha morrido ali na cruz. Ele não disse assim, Pai, está consumado. Então ele ainda não tinha pego de volta o governo do mundo da mão de Satanás. A partir do momento que ele passou por isso, se entregou na cruz, ressuscitou, aí sim ele pegou o governo na mão de Satanás. Então hoje o governo do mundo é de Jesus, mas na época de Jó, o governo estava na mão de Satanás. Então ele tinha direito jurídico de estar na presença de Deus, de rodear tudo, de falar e de achar que é dele. Mas enquanto houver um servo justo do Senhor, essa que é a palavra que um outro pastor falou, que um pastor falou, enquanto houver um justo, enquanto tinha um justo na terra, ele, por mais que ele achasse que tinha direito de governar tudo, mas alguém não aceitava o governo dele. Então alguém ainda queria um governo diferente. Então Deus ainda estava ali no jogo, porque sempre existia um justo. Noé, Jó, Abraão, Moisés, e aí vem vindo o povo de Deus. Hoje somos nós, né? Somos justos por quê? Porque somos justificados por Cristo. Não porque somos melhores que as outras pessoas. O que temos de melhor? Entender que somos pecadores e que precisamos de Jesus para nos salvar. É a única coisa de melhor que temos. E para isso nós nos tornamos justos, justificados por Cristo. Então, Satanás, ele tinha esse direito jurídico. Por isso que ele confrontava Deus. Por isso Deus deixou a situação de Jó para mostrar para ele, não é bem assim. Porque Deus chamou os anjos que viessem à presença dele, Satanás foi lá. Satanás não foi convidado. Ele apareceu. Ele só queria esfregar na cara de Deus. Olha, quem manda lá sou eu. Eu tô aqui. E Deus, como ele é justo e aceita o livre-arbítrio, mas ele mostrou, tá vendo? Você não tá mandando tanto assim. Eu tenho uma pessoa lá que é justa e fiel. E ele acusou Deus de que Deus que ele tinha uma sebe que protegia tudo. E engraçado, Jó fazia tudo isso só de ouvir falar de Deus. Então Jó ouviu e guardou muito forte o que ele ouviu falar de Deus. Até que Deus depois veio face a face, Deus alertou a Jó, chamou a atenção, entre aspas, de Jó e mostrou para ele que não era bem assim que Jó achava, mas Deus recompensou Jó maravilhosamente. Hoje eu sei que tem duas formas de Satanás te tocar. Uma forma, transgressão, você permitiu, ele tem que ter permissão. Satanás não toca sem permissão, tá? Para ele te tocar, ou você permitiu que ele te tocasse, como? Transgredindo e não pedindo perdão. Porque a transgressão em si, ela não é um ato em que permite Satanás te tocar. Porque nós temos um advogado do céu, está escrito lá na Epístola de João, né? Onde ele diz assim, filhinhos, não viveis no pecado, mas se por acaso pecar, lembre que tem um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Então pecar, não é bom que não pecasse, mas infelizmente se fizermos, nós temos que correr e pedir perdão sincero e consertar. Ele não tem direito de nos tocar. Mas se por causa do erro nós nos afastarmos de Deus, ele passa a ter direito de nos tocar. Nós demos o direito para ele. Nós abrimos essa porta para ele nos tocar. Ou, se por um motivo, Deus resolver deixar que sejamos provados. Porque Deus não nos prova, ele permite a provação. Quando Deus permite, como no caso de Jó, ele sabia que Jó era capaz de suportar. E quando Deus permite, é porque ele vai dar mais uma lição em Satanás e vai honrar o nome dele e com certeza vai vir mais gente. Porque quantas pessoas não são tocadas pelo livro de Jó hoje? Eu mesmo fico olhando e me inspiro muito nesse livro. É o que me dá forças para andar quando eu estou desanimado. É o que me dá forças para buscar quando as pessoas me desanimam. Quando as pessoas no trabalho, as pessoas em volta tentam me desestabilizar emocionalmente. O livro de Jó me dá reforço. Ficou um embasamento que o Espírito Santo deixou justamente para nos consultarmos de novo. Então fica esse recado. Está ficando meio comprido o vídeo, vou parar por aqui. Fica esse recado. Pode vir, às vezes, amigos para desanimar. E, às vezes, Satanás vai usar até amigos. Eles nem vão perceber que estão sendo usados. Mas, primeiro, não julgue por isso. Porque nós também podemos ser usados, às vezes, sendo amigos de outros. Não julgue por isso. Mas você tem que ter certeza de quem é você. Você tem que ter certeza da sua identidade com Cristo. Porque quando estamos em transgressão, nós brigamos quando alguém vem nos repreender.
Quando não estamos, nós perdoamos, porque a nossa identidade com Cristo diz que perdoar vem em primeiro lugar. E perdão cura primeiro você, não o outro que está te acusando. Cura você, de não ficar com essa raiz de amargura por dentro. Então, aproveita a vida, aproveita as amizades, aproveita tudo que tem, mas se blinde com a palavra de Deus. Esse livro ele ensina coisas maravilhosas, ele tem me ensinado muito. Eu sei que se as pessoas pegassem um pouquinho para ver, ia ver quão lindo esse livro e como ensina a gente a viver, a perdoar, a não cair em transgressão, a não desanimar quando o maligno tentar usar alguém. A gente está sempre buscando a presença de Cristo. Eu acho que vocês vão entender mais à frente, vão entender mais profundamente quando se interessarem. Eu tenho buscado, tenho lido, tenho buscado cada vez mais, entendido cada vez mais. E vou deixar esse recado aqui. O livro de Joel é maravilhoso. Ele mostra que passamos por problemas, mas todos os problemas que passamos, ele vai ser para a honra de Deus. Que quando passamos por uma transgressão, o nome de Deus está sendo honrado. Por quê? Porque nós demos brecha para que o maligno entrasse. Vamos nos arrepender e voltar para Deus. Ou se não, mesmo assim, nós não vamos mais ficar sujando o nome de Deus, o nome de Deus vai ser honrado. Se for por provação, que Deus permitiu que fôssemos provados, e se até Jesus teve que ter sido levado ao deserto para ser provado, muito mais nós que somos, né, co-herdeiros com Ele, temos também que ser provados. Para de fé em fé, de provação em provação, vem a esperança e vem a fé. Então, atente-se para esse livro. Aproveita o tempo que tem. O Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Vou estar fazendo novamente, já mais um livro, mais um vídeo, perdão, mas aproveita, leia a Bíblia. Não deixe de ler um tempinho que tiver. Deixa Deus te ensinar, deixa o Espírito Santo te mostrar o que Deus tem para mostrar, porque só assim o homem ele aprende sabedoria, que conforme Jó capítulo 28, versículo 28, é o temor do Senhor. Só assim você aprende a temer a Deus. Até mais, e já estaremos fazendo mais um vídeo.